você se ponha de pé em reverência à Santa Palavra. Como que Deus fala através de um caldo? Deus ele fala. Se você está ligado, Deus ele vai ministrar o teu coração. 2 Reis, capítulo 4, versículo 31. Eu quero ler um versículo e a igreja lê o próximo versículo até o fim desta mensagem, que vai até o versículo 41. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Amém? E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse o seu servo: põe a panela grande no fogo, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. A igreja 39. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquela comida, daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. 41 a igreja. Porém, ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos repetir o versículo 41, todos nós juntos. Porém, ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Nós vemos aqui por esse texto, meus irmãos, que trouxe um grande referencial para Eliseu. Quem anda com o profeta vive o sobrenatural. Eu sou fruto de um profeta. Eu andei no início da minha fé com profetas. E provei e provo do sobrenatural de Deus. Nós vemos aqui um tempo de crise, um tempo de grande fome sobre a terra. Nós vemos aqui pelo texto que nós lemos que havia morte no ambiente da qual nós lemos neste texto sagrado. Nós vemos que por este texto Eliseu, ele está diante dos seus profetas. A crise bateu a porta da casa de Eliseu, da escola dos profetas. E ele teve que se posicionar para tomar uma atitude. Ele teve que se posicionar. O povo daquela terra estava faminta. A crise estava batendo na porta. Mas Deus, ele estava no controle da situação. Quem já passou por um período na sua vida de muita fome? Eu lembro que na minha infância eu passei por um período de muita fome. Que minha mãe dizia: vai no açougue e pede osso. Porque o açougue vai te dar osso e nós vamos fazer uma sopa. Mas morrer de fome ninguém vai morrer. Quem já sentiu aqui dor de fome? Fome dói. A fome, ela vai mexer com o teu humor. A fome vai mexer com o teu psicológico. Deus, ele, ao tempo determinado, ele permite você passar por um processo. Houve um período de muita fome. Foi Deus dizendo: é este período que eu estou trabalhando de uma forma diferente na sua vida. Você vê nesse texto que existe um servo chamado Geazi, onde que o profeta diz:
ervas no campo, para que nós íamos fazer uma sopa e alimentar os nossos irmãos à mesa. Aquele que está na mesa faz parte da tua família. Só que come na tua mesa é aquelas pessoas que são íntimas, que você pode confiar. Glória a Deus, Senhor. Deus está dizendo: mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de honra, mesa é lugar de justiça de Deus. O salmista Davi, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Há uma mesa sendo preparada para você. Glória a Deus. Na mesa tem morte? Tem morte. Aleluia, Deus. Tira a mesa, Na mesa tem morte. Alguém gritou: a morte na panela. Eu não sei porquê desta palavra, mas um servo fiel, Geazi, ele foi colher ervas para fazer aquela sopa, e ele se enganou pegando assim ervas venenosas. Mas ele trouxe tanta erva, tanto, que encheu a panela. Inocentemente ele estava trabalhando no preparo, e ele foi servir aquela sopa. E quando ele servia, alguém prova e alguém diz: a morte na panela. Meu Deus. Refere-se ao Espírito Santo, dizendo: há livramento. Glória a Deus. Há morte na panela, mas eu, Senhor, trago livramento. Deus está trazendo livramento nesta noite. O laço está sendo quebrado, o arco dos fortes está sendo quebrado. Deus está dizendo: eu, Senhor, fecho a sepultura, eu, Senhor, faço tornar subir dela, eu, Senhor, empobreço, enriqueço, abato, exalto, e ainda preparo uma mesa. Aleluia. Nós estamos falando aqui que a crise veio e a fome bateu em um local onde habitava profetas, mas Deus não tinha falado que iria acontecer com eles o que estava acontecendo lá fora. Você sabe que o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis com fome. Pessoas, quando estão com fome, vão até a lata do lixo e procuram alimento. A pessoa ela tem uma capacidade de roubar quando está com fome, porque não encontra outro caminho. Tem pessoas que matam por um prato de comida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu quero dizer que em Lucas capítulo 11, capítulo 15, versículo 16, o filho pródigo, ele desejou se alimentar com as bolotas que o porco se alimentava. A sua fome era tão grande que ele diz assim: na casa do meu pai há abundância de pão e eu aqui mereço fome. Existe uma fome espiritual, e essa fome espiritual leva a pessoa à agressão, leva as pessoas à guerra. A fome que muitas vezes tem dominado pessoas, leva essa pessoa a fazer coisas que ela nunca imaginou fazer. Mas aqui nós vemos que a sopa foi para todos que ali estavam. Muitas vezes o profeta ele está dando uma direção para aquela pessoa, e ela vai, ela obedece, mas ela não tem o discernimento. Ela não tem o discernimento e coloca qualquer coisa na panela. E por conta de uma falha de um homem, todos iriam morrer. Por conta de uma falha de uma mulher, todos iriam morrer.
Senhor está no controle da situação. Deus, Ele está falando com a tua vida neste momento. Você percebe que a cruz, ela está vazia. O túmulo também está vazio. Mas o céu está em movimento pela tua vida. Talvez você não esteja vendo, mas os céus se movimentam a favor da tua vida. Ainda que venha morte na panela, eu quero dizer, ainda que está morto, Ele está dizendo, eu sou a própria vida. Ele está dizendo, eu vou trazer a vida. Eu ressuscitei. Ainda que esteja morto, viverá. Há um juízo de Deus pelo pecado. E o Senhor está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vinde a mim, vós que estás cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei, te darei paz. Haverá uma restauração na tua vida. Haverá uma restauração na tua casa. Nós sabemos que a farinha é um alimento básico. Toda casa tem farinha. E muitas vezes não sabemos os propósitos de Deus. E quando identifica que há veneno naquela comida, Ele diz assim, não vai jogar fora não. Traga farinha. Quem já comeu um pirão? Imagina uma sopa que virou um pirão. Oh, e a maldição caiu por terra a morte. Caiu por terra o laço do inferno. Deus está dizendo que todos se alimentaram, se saciaram, foram restaurados. E Deus está dizendo, eu quero você restaurado. Uma pessoa com fome anda abatida, uma pessoa com fome anda desanimada. Ei, Deus está te dando força pelo alimento. Deus está te dando força para cantar. Como é difícil cantar com fome. Deus está dizendo, eu vou te fortalecer hoje, vou te levantar, eu vou te dar um pirão. Ei, Deus está dizendo, a farinha, a representação de Jesus na panela. Ele está dizendo, ei, eu vou te fortalecer. Há um sustento. Ele está dizendo, eu pego na tua mão e te sustento. Oh! Fernanda costuma cantar uma canção dizendo, se eu não te ouvir, eu morro. Porque quando você escuta a voz do Espírito Santo, Ele te direciona, Ele vai dizer, ei, o segredo está em tuas mãos. Declara-me o que você tem na sua casa. E uma certa mulher disse, meu Senhor, a tua serva não tem nada. Meu Deus. Ela diz, a não ser um pouquinho de azeite. O milagre está dentro da tua casa. A farinha da panela não vai acabar. O azeite não vai faltar. A restauração de Deus para a tua família. Há um direcionamento de Deus pelo teu entendimento. Deus está dizendo, te trago a existência ao ambiente que eu quero. Se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele, mas se morrer, dará muito fruto. Tudo começa com uma semente. Não deixa uma semente morrer nas tuas mãos. Plante a semente, tudo começa por uma semente. Tem que cair na terra, tem que germinar, tem que criar raiz. Deus está dizendo, entrega os teus caminhos, confia nele, e ele tudo fará. Você vai produzir frutos abundantes. Vai produzir muito fruto. Vai dar muito fruto na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus está dizendo, eu sou teu provedor. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento. No meio do tormento, tua voz é tudo.
você precisa. Aleluia. A voz de Deus é tudo. Tudo começa pela voz de Deus. O movimento vem, mas a voz de Deus te conduz. O movimento aparece, mas a palavra te direciona como tem propósito na terra. A oferta que Eliseu recebeu, a farinha, representa Cristo. Há um movimento de Deus aqui nesta noite. Há um movimento de Deus aqui nesta noite. Ei, o Espírito Santo é comparado a um vento. Ei, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas você sente a presença. Ele está dizendo: a minha presença te conduzirá nesta terra. Quem é nascido da carne é carne. Tem uma canção que diz assim: como uma folha seca. Eu era levado ao vento, sem direção. Vai voltar a viver o que não tem vida hoje. Vai voltar a viver o que não tem vida. Ele está dizendo para o teu coração: quem é nascido de carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito de Deus é conduzido pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo que é conduzido pelo Espírito. Não se prende a ambiente, não se prende a pessoa, não se prende a lugar. Ele está dizendo: eu tenho propósito em todas as coisas. Todas as coisas eu tenho propósito. Ele está dizendo: ei, eu te dei farinha. A farinha não é para você comer. A semente não é para você comer. Porque se eu como a farinha, se eu como a semente, eu me torno um devorador. Tem coisas que é para plantar. Aquilo que Deus te deu não tem que parar em você. Eu vou entregar o que Deus está me revelando nesta noite. Em dons que Deus te entregou e está morrendo em tuas mãos. Tem semente que Deus te entregou e está morrendo dentro de você. Aquilo que Deus te deu não pode parar em você. Tem que transportar. Ei, porque você não quer plantar, porque você não quer transbordar, Deus está dizendo: ei, eu te dei. Porque você rejeita a farinha limpou o veneno da panela. Talvez você busque de um lado do outro, mas já existe a provisão dentro de você. Já existe a provisão dentro da sua casa. Há uma autoridade sobre a tua vida que Deus te deu. Ele está dizendo: ei, viva o sobrenatural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O melhor está por vir. O cenário tem voz. Existe a voz da fome, existe a voz da frustração, existe a voz da dor, a voz do pecado, existe a voz da ansiedade, do cansaço, desânimo, da tristeza. É tantas vozes, mas existe uma voz que te conduz ao centro da vontade. E ele diz: a quem enviarei? Que nade por mim. Isaías diz: envia-me a mim. A minha mãe, ela tinha costume, sabe, pastora? E quando a gente está com muita fome, não tinha nada, mas tinha farinha, ela fazia um negócio. E a gente começava a cantar dentro de casa, dançar, até uma festa. Isso se chamava bolinho de chuva. Eu disse: até hoje minha mãe comendo, minha irmã. Por que você está sofrendo neste deserto? Ele está dizendo que a farinha não vai acabar, o azeite não vai voltar até o tempo determinado da parte de Deus. Deus
Se você não ouvir ele, você vai morrer. Eita! Porque nesse cenário você vai profetizar. Deus te leva a lugares de extrema escuridão. E diz, filho do homem, poderão viver esses ossos que estão sequíssimos? Ele está dizendo assim, tu o sabes. Então ele te dá uma ordem, profetiza. Haverá ruído, haverá rebuliço, a morte vai ser transformada em vida. Ele está dizendo, este trigo não vai morrer, haverá um fruto deste trigo, haverá uma mudança, haverá um rebuliço, haverá uma restauração do Senhor para a tua vida. Aleluia! Você que pediu um sinal para Deus, você que pediu um sinal para Deus, Deus está dizendo, eu já te dei uma ordem. Levanta-te, desce até a casa do oleiro, e lá tu vai ouvir a minha palavra, e lá tu vai ter uma direção. Deus está dizendo, ei, Deus está se levantando ao teu favor nesta noite. A morte da panela foi removida. O que significa a morte da panela? É aquilo que ninguém vê. É aquilo que está em oculto. É aquilo que nem profeta consegue enxergar. Posso dizer para você? Sabe por quê? Tem coisas que profeta não consegue ver. Tem coisas que profeta não consegue discernir. Vai ter que passar pelo processo, vai ter que viver para chegar ao propósito que Deus quer. O que está na panela veio tão disfarçado que até o servo Geazi se enganou. Levou para a panela e na panela fez um caldo e todos ali iam beber. Quando os primeiros beberam, gritaram a morte na panela. Liberar o profeta aqui. Houve uma voz de autoridade. Isso, noivo, vem aí! Quem tem azeite na lamparina vai entrar na porta, mas quem não tem? Não adianta comprar, não adianta pegar emprestado, não adianta! Porque a porta já se fechou. Como está a tua reserva? A farinha na tua casa? Ele está dizendo para você. Tem propósitos de Deus que você não vai entender, mas você vai ter que viver. Não vai vir revelação, não vai vir direção. Mas dentro do propósito, Deus vai falar contigo e vai dizer, meu filho, poderão viver esses ossos que estão sequíssimos. Abre a tua boca para profetizar. Se você está entendendo, glorifica Deus nessa hora. Há um livramento de Deus, a testemunho que vai ser gerado neste altar. A madre que se abrirá. Deus está dizendo, eu estou destravando. O que não acontecia vai acontecer. Ele está dizendo, eu estou abrindo a porta. Mas para entrar tem que ter reserva. Tem que ter unção. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o revestimento. Sabe por que Deus está falando isso? Paulo, ele passa por um naufrágio. Mas Deus fala para ele através do anjo. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vai ter prejuízo físico, financeiro. Vai ter um rebuliço, mas ninguém vai morrer. E ele desembarca numa ilha. E os habitantes da ilha olham todos aqueles com um olhar de graça. Sabe, uma pessoa olhar para você com um olhar de misericórdia. Sabe, quando Jesus estava andando, ele olhava para as pessoas de íntima compaixão. Jesus dizia, eu sinto a tua dor. Ninguém está te vendo aqui, mas eu sei tuas guerras. Eu sinto a tua alma, a tua dor. Eu sinto o teu combate. Vou te levantar. E Deus se levanta.
E Paulo, ele é recebido com grande graça. Mas quem é? Não precisa dizer que é. Quem é? Não consegue ficar parado, tem que estar em movimento. E Paulo estava em movimento. Prepararam uma grande fogueira para se aquecer. E aparece uma víbora. E a pica. E o veneno é mortal. Talvez Deus está falando contigo nesta guerra. Mas Ele está dizendo, nesta peleja você não vai pelejar. Para neste momento e veja o meu livramento. Ei, Deus está dizendo, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingida. A víbora picou, inseriu todo o seu veneno. E os bárbaros ficaram esperando ele tombar. E diziam assim, por certo é fugitivo. Por certo é fugitivo. Porque os céus não deixam ele viver. E esperaram ele inchar. Mas não inchou. Esperaram ele tombar, mas não tombou. Tem pessoas que estão esperando você tombar. Tem pessoas que estão esperando você desviar. Tem pessoas que estão esperando a macumba fazer efeito, a feitiçaria fazer efeito. Mas Deus está dizendo, eu, Senhor, vou te levantar ainda mais. Eu, Senhor, vou dar mais vitória. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Há um livramento aqui neste momento. Há um livramento aqui neste momento. Hoje o livramento está aqui. Esta depressão não vai acabar com a tua vida. Essa crise de identidade não vai acabar com o teu casamento. Deus está dizendo, eu vou diante de ti despacho. Aleluia! O que fizeram? Deus falou que o navio iria naufragar. Deus falou que ele iria sobreviver. Deus falou sobre todas as coisas, mas não falou sobre a víbora. Deus não falou sobre a víbora. Diga, Deus não falou sobre a víbora. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não se enche. O veneno não faz efeito. Porque essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Por isso que você não consegue ficar prostrado. E quando você quer ficar prostrado, Deus diz, o que tu fazes aqui, Elias? Aqui não é teu lugar, Elias. Se põe de pé, marcha nesta terra, porque eu te garanto a vitória. Eu te dou garantia de vitória, diz o Senhor. E eles esperaram o veneno fazer efeito, mas não teve nenhum tipo de resultado. E disseram, certamente esse homem é um Deus. E aí Paulo declara as palavras de Jesus e ganha almas naquele lugar. Ali Deus levanta provedores, ali Deus levanta provisões, ali Deus está dizendo, esta situação vai abrir portas, vai abrir caminho, vai trazer prosperidade. Deus está dizendo, esta situação vai trazer o meu nome ser glorificado na sua vida. Ele está dizendo, eu permito o vento, eu permito a salamaca. O livramento de Deus na tua vida, filha. O mal tenta te oprimir, pode se pôr de pé. O inimigo tenta dominar o ambiente, mas Deus está quebrando um laço. Ele está dizendo, ei, eu te levanto, eu te restauro, eu te dei um sinal, eu te mostrei e te mostro. E eu te trago restauração, te trago vida. Eu restauro os cacos daquilo que foi destruído. Como um vaso despedaçado, eu faço um vaso novo. O mesmo vaso vai ser um novo vaso restaurado, porque Deus está dizendo, Ele quer que você faça aquilo que Ele tem te pedido há muito tempo. Aquilo que Ele tem te pedido há muito tempo. Há um livramento de Deus na vida de vocês dois. Ele está dizendo, abre a porta, se põe de pé. Meu Deus, aleluia. O diabo, ele tem se levantado face a face na frente de vocês. Mas o Senhor diz, eu, Senhor, já fechei a sepultura. Eu, Senhor, tenho direcionado, trazido um entendimento. Eu, Senhor, tenho mostrado o que está por trás daquela confusão. Eu,
Senhor tem inquietado e você não tem percebido, e você se alerta porque eu tenho movido meu poder para mostrar o oculto, profundo e escondido. Há uma aliança da parte de Deus, há um memorial, e Deus diz até nas perdas, nos prejuízos. Oh, Aleluia, meu Deus. eu tenho um propósito. Clama a mim. Foi falado no altar. Responder-lhe, anunciar-lhe coisas grandes e firmes que você não sabe. Meu Deus. O laço foi quebrado. O laço foi quebrado hoje. Deus tira o teu nome de reunião. Deus tira o teu nome no local. Acontecerá um rebuliço de Deus ao teu favor. Deus está dizendo: tira o teu nome aonde colocaram. Eu, o Senhor, trago vitória e faço justiça. Eu, o Senhor, coloco fogo nos teus pés. Eu, o Senhor, fecho uma sepultura. Eu, o Senhor, vou fazer um grande rebuliço de ruído. Ao teu favor descanse na justiça, porque eu, Senhor, confirmo aquele negócio. Descanse, abrace ela, porque Deus, nesse abraço, está dando uma cura.